Rapaziada, olha o avião caindo, mano. Mano, olha o avião caindo, velho. Mano, olha o avião caindo, mano. Caralho, rapaziada, o avião caindo, que porra é essa, viado? Caralho! Caralho, que porra é essa, viado? Olha que doideira, eu tava aqui dentro de casa, eu saí pra fora pra ver. O avião caiu, cara, você é doido, e eu vi caindo, girando. Mano, que bosta, velho. Caiu o avião, rapaziada. Caiu o avião, puta. É, meus irmãos, agosto nunca decepciona. Eu já falei pra vocês que esse mês ele é muito carregado, as energias malignas, elas ficam muito mais poderosas nesse mês. Do jeito que existe o bem, existe o mal. Na própria Bíblia, como eu já citei milhares de vezes aqui, quem é mais antigo no canal sabe disso. As ciências ocultas, as forças ocultas, chame como você quiser, ela é relatada inclusive na Bíblia. Quando Moisés transformou o seu cajado em cobra, com a força do bem, com a força de Deus, com a permissão dele, transformou um objeto inanimado em um ser vivo, as forças malignas, as ciências ocultas dos magos de Faraó realizaram essa obra também, para você ver que elas tentam se igualar a Deus em seus eventos. A serpente criada a partir da vara de Moisés, ela devorou as outras duas. Porém, o que chama mais atenção é essas forças terem conseguido fazer esse feito. Então eu já dei esse conselho para vocês, meus nobres e queridos irmãos, que evitem fazer coisas que têm alto risco nessa época. Você vai ver nesse vídeo que é uma questão histórica, mas antes a gente vai falar desse acidente, né, que ceifou tantas pessoas, e a gente já deixa os pêsames aqui às famílias. Eu acho que se as pessoas tivessem mais consciência de que o sobrenatural é tão real como eu e você, elas evitariam fazer esse tipo de coisa, fazer voos, por exemplo, nessa época. Um dado que eu dei aqui e muita gente queria arrancar meu couro. Nossa, que absurdo, como é que o cara fala uma lorota dessa? Eu disse que avião é muito mais perigoso do que carro. Os dados que eles passam para vocês, eles estão distorcidos, certo? Por voos diários por dia, esse dado é de 2021 e qualquer um de vocês pode confirmar. Eu estou aqui na Aeroin, né? Esses dados são de 2021. Naquele ano era 102 mil voos e 465 por dia. Voos diários em 2021, vou repetir, 102.465. Carros circulando, sem contar trator, máquinas de construção, motos, nada, só carro popular. São 1,740 bilhão rodando todos os dias. Aí os caras pegam o número de acidentes de carros e botam pau a pau com o avião, sendo que são 102 mil contra 1,47 bilhão. Você tem noção da proporção desses números? Vários desses carros quebram todos os dias, gente fazendo barbeiragem, ou seja, não dirigindo da maneira correta, e mesmo assim a chance de você sobreviver quando tem um problema nele é muito maior, porque os acidentes em aviões são quase 99,9% todos fatais. Mas eles querem que isso se torne cada vez mais popular. Eles querem que você não tenha medo disso. Então os dados são feitos assim. É igual a turma colorida. O camarada às vezes tem uma vida no meio da prostituição, vocês sabem do que eu estou falando, né? Vendendo o próprio corpo nas esquinas, inclusive com produtos ilícitos, né? Pozinho, açúcar, como disse Pablo Marçal. Vendendo esses negocinhos por aí, né? Traição entre eles mesmos. E aí quando acontece um crime, que quem vive fazendo esse tipo de coisa está sujeito mesmo a isso, aí eles colocam que é crime de ódio. Eles não colocam que foi outro parceiro daquela pessoa que ceifou a vida do outro, do próprio companheiro, não. Eles colocam que é como se fosse eu e você que fizesse isso, só porque o cara tem uma escolha diferente. Então os dados, eles não são mentirosos, realmente acontece aquele número que eles falam por ano. Ó, o número é esse, verdade. Mas como acontecer e por quê, aí não dão esses detalhes. E aí coloca o negócio pau a pau,
né? Nesse caso aqui, 100 e poucos voos contra 1,747 bilhão, né? É lógico que aí você tem os números favoráveis, vai acontecer um número muito maior de acidentes, mas em cima, né, dos problemas que dá versus carros rodando, é só fazer a conta. E aí, infelizmente, as pessoas não acreditam e continuam, não, eu vou voar aqui como se fosse a coisa mais segura do mundo, mas tá aí, ó. Eu tenho certeza que esses passageiros, que a gente tem todo o respeito aqui, inclusive as famílias, eles não acreditavam que agosto oferecia algum risco maior por ser agosto, mas as forças ocultas estão trabalhando, meus irmãos, e estão mais poderosas. As entidades, inclusive, adoradas e idolatradas, estão mais poderosas. Então veja só, não há sobreviventes em queda de avião da Voepaz, diz Prefeitura de Vinhedo. Eu, antes de continuar aqui com a matéria, que é de 9 de agosto de 2024, eu quero agradecer aqui a vários, mas foi muito mesmo. Eu vou só falar de alguns primeiros, tá certo, família? Mas agradeço a todos que me mandaram aqui, ó. O Alex me mandou, o Marcelino Francilino foi o primeiro, né? Mas tem o Salles Andrade, que manda sempre, tem o José Ezequiel, o Giovanni Régio Bose, José Washington, Alex, então são vários, né? Que mandam sempre essas dicas pra gente, vários mesmo, então esses são os primeiros, então tô agradecendo muito aqui de coração, o canal é feito por cada um de vocês. Então vamos pra matéria, essa que foi enviada também por Johnson Michael, um abraço forte pro Johnson. A Prefeitura de Vinhedo de São Paulo, o governo do estado de São Paulo confirmaram que não há sobreviventes na queda do avião da Voepaz, antiga Passaredo. 62 pessoas estavam a bordo da aeronave. O avião turbohélice ATR-72 decolou de Cascavel, Paraná, às 11h50 da manhã, com destino ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo. Segundo a companhia aérea, de acordo com os dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a aeronave foi fabricada em 2010 e estava em estado regular. A aeronave turbohélice ATR-72 decolou de Cascavel, Paraná, às 11h50 com destino ao aeroporto de Guarulhos, São Paulo, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo, segundo a companhia aérea. A equipe do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e a Polícia Militar foram mobilizadas para os resgates. O avião caiu em um condomínio no bairro Capela. Segundo Osmi Cruz, secretário de Segurança de Vinhedo, a aeronave caiu perto de uma casa, mas nenhuma pessoa ficou ferida em solo. O local do acidente fica próximo à rodovia Miguel Melhado, SP-324. A PM afirma que recebeu o chamado da ocorrência às 13h28. De acordo com a plataforma de monitoramentos de voo, a Flight Radar, a aeronave fez uma curva brusca às 13h21 e caiu a cerca de 4.000 metros até às 13h22. Como vocês viram aí logo no vídeo de início, né? Ele ficou rodopiando e as pessoas conseguiram gravar isso, né? Virar aquele barulhão todo, né, cortando o céu, e é triste, né, lamentável. Você imagina o que as pessoas que estavam ali, o desespero nos últimos momentos que elas sentiram. Tem imagens fortes, eu não vou colocar aqui, mas essas imagens eu vou disponibilizar todas no nosso Telegram. Se você não conhece, siga nós lá no Telegram, tá certo, família? Essas imagens pesadas vão estar lá. Aí aqui a parte que interessa a gente, ó. O governo paulista anunciou a criação de um gabinete de crise em Vinhedo para o suporte das equipes mobilizadas no acidente. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e os comandantes das Forças de Segurança do Estado e da Defesa Civil estão no município. O Gabinete de Crise do Ministério de Portos e Aeroportos, a ANAC, o Governo do Paraná e profissionais de assistência social também fazem parte do grupo. A Força Aérea Brasileira informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, da Força Aérea Brasileira, já estão a caminho do local do acidente. A Polícia Federal afirmou que também já abriu investigação para apurar as causas e responsabilidades do acidente. Serão enviados ao local especialistas em segurança de voo, acidentes aéreos e identificação de vítimas para auxiliar as apurações da Polícia Federal. De acordo com as informações do aeroporto de Viracopos, pilotos que conduziam o avião não solicitaram apoio de emergência ao terminal, o mais próximo do local do acidente e localizado na região de Campinas, São Paulo. Os governadores Tarcísio de Freitas, republicanos de São Paulo, e Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, anunciaram que estão a caminho de Vinhedo durante o evento em Santa Catarina, né? Aí a empresa emitiu uma nota aqui, que eu acho que nem vale a pena, né, ler, porque eu acho incrível, né, que sempre vão colocar a culpa aí nos pilotos, provavelmente, né, afinal de contas, já faleceram mesmo, né, mas aí voltando pro lado espiritual da coisa, meus irmãos, eu já disse pra vocês que esse mês de agosto, você, meu querido irmão, e eu falo isso com vocês, né, como um parente seu, como um amigo querido, porque eu vejo vocês que me seguem há tantos anos já, são 10 anos juntos, eu vejo vocês como familiares mesmo. Então, meu irmão, se você tem algo pra fazer que é perigoso, que tem um certo risco, não faça nesse mês,
esse mês é carregado demais, meus irmãos. A própria história mostra isso. Para você ter ideia, segundo os historiadores, isso já começou, né, em Portugal. Mas se você voltar antes, muito antes, mais precisamente na época do Império Romano, você vai ver que no calendário não existe o mês de agosto. Existia um mês no lugar chamado Sextile. Esse mês tinha apenas 30 dias, não 31. Fevereiro, inclusive, perdeu um dia, em vez de ter 30 como o outro, ele tem 28 ou 29, justamente porque esse dia foi tirado para colocar no mês de agosto, que é um mês em homenagem a nada mais, nada menos do que ao Deus Sol, o Deus invicto, que era o Deus deles. Então, desde o começo, desde o início, o mês foi consagrado a essas entidades. Sempre foi, e coisas ruins costumam acontecer com mais frequência nesse mês. Não quer dizer que nos outros meses seja uma maravilha, um céu, né? Afinal de contas, nós somos pecadores e todos os dias a gente peca. Mas essas forças malignas que dão aquela forcinha, elas estão muito mais aptas e poderosas a fazer isso justamente nesse mês. Olha, só para você ver alguns fatos históricos também, em Portugal começou-se a dizer que agosto era o mês do desgosto, porque era nessa época onde os maridos, né, recém-casados, saíam em alto mar. Muitas vezes nunca mais voltavam, afinal de contas eles estavam explorando novos continentes, novos lugares, tentando descobrir pelo menos, e muitos deles não voltavam mais. Aquelas meninas recém-casadas se tornavam viúvas. Então se dizia que esse mês, onde eles saíam em alto mar, era de fato o mês de agosto. Além disso, os próprios animais, as fêmeas, começam a entrar no cio, tanto cavalo, cachorra, e aí o que é que acontece? Os machos brigam muito por conta dessas fêmeas, se mordem, né, se atacam e acabam gerando raiva. Então já aí você vê os sinais, né, das mudanças nesse mês, tanto na natureza como no ser humano. Inclusive, meus irmãos, alguns rituais específicos são feitos na sexta-feira, dia 13 de agosto. É o dia mais sombrio de todo o ano, quando a sexta-feira 13 cai no mês de agosto. É o mês mais agourento, não tem nem o que falar. Até aqui no Brasil, na própria natureza, se observa, né, que nesse mês de agosto, de acordo com os próprios estudiosos do clima, se tem muito vento invernal, certo? Então o que é que isso ajuda a formar nas estradas? Nevoeiros. E com nevoeiro, consequentemente, desastres rodoviários. Então o número de acidentes aumenta muito. Isso falando estatisticamente no mês de agosto, justamente por conta disso, né? Segundo a ciência. Esses ventos invernais são muito mais fortes, são muito mais frequentes, e são eles que formam os nevoeiros. Já na época dos romanos mesmo, quando eles fizeram esse mês, eles começaram a observar que na constelação de Leão parecia um dragão cuspindo fogo em direção a eles. Então eles acreditavam que era o dragão soltando maldição em cima do mundo. Outra coisa que serve como sinal para todos os despertos, não é questão de crendice, mas você observa as próprias árvores, aquelas árvores bonitas nas cidades, né? Tem gente inclusive que traz aquelas árvores japonesas, é a época que elas ficam mais feias, né? Por causa do frio, segundo a ciência, elas não conseguem colocar aquelas folhagens bonitas. É um tempo também de entre safra e o gado dá menos leite. Também se aumenta as doenças respiratórias. É claro que o sistema vai sempre colocar isso aí na culpa do clima, né? Mas, meus irmãos, nada é por acaso na natureza. Eu não sei se você acredita, por exemplo, em lobisomem, mas é justamente nas sextas-feiras de agosto que, se existir na sua região algum, é mais provável que você veja justamente em alguma dessas sextas-feiras de agosto. E o que eu estou falando aqui é só o que você pode encontrar nas próprias matérias da mídia, que eles mesmos não têm como negar. Porque, meus irmãos, é uma coisa secular, que já vem de muito e muitos tempos, e cada vez mais a gente vai comprovando que os antigos sabiam de muita coisa. Então eu digo para você com toda certeza, sem medo de errar, que o mês de agosto é um mês de energias negativas, é um mês onde os bruxos ganham muito dinheiro, né, direcionando essas forças. Como eu falei para vocês, quem mexe com isso não usa essas forças para criar alegria, para ser feliz, não. Ele vai conseguir felicidade destruindo os seus inimigos, direcionando essas forças para atacar aqueles que são seus desafetos. Então hoje o povo não acredita, não se protege. Tem gente que levanta, né, da cama e nem ora. Não, mas eu sou uma pessoa boa demais nos meus pensamentos, eu nem preciso orar. E assim, né, fica sem a proteção de Deus, sem a armadura de Deus, já que a fé, meu irmão, sem ação ela é morta. Então o que eu digo para vocês, meus irmãos, reforce as orações. Ah, Davi, eu ia fazer uma viagem longa esse mês. Não faça, irmão, espere o próximo mês, tá certo? Esse mês de agosto não é bom. Aí tem gente que sempre me critica dizendo: ah, Davi, mas eu nasci nesse mês. Quer prova maior de castigo pro mundo? Brincadeiras à parte, meus irmãos.
Não tem nada a ver com a pessoa em si. Simplesmente é que tem uma carga negativa maior nesse mês. Ele continua sendo um mês, como qualquer outro, porém com essa carga negativa maior. Não tem nada a ver se você nasceu ou deixou de nascer no mês de agosto. Isso não vai afetar a sua pessoa. A sua mãe, no caso, quando foi ter você, ela passou mais risco. É só isso, né? Mas não é que nasceu no mês de agosto vai virar lobisomem. Não tem nada a ver, né? Mas infelizmente tá aí mais um acidente grave, como todos os anos vem acontecendo, sempre alguma mazela nesse mês, né, meus irmãos? E esse ano realmente começou carregado, até porque você viu o que a Madonna fez, né? Ali foi um grande portal que ela abriu no nosso país, um grande portal de passagem. Eu fiz um vídeo aqui, inclusive o vídeo foi denunciado pelaquela faculdade do Rio de Janeiro, né? Ele não está mais no ar, mas nós mostramos que o que a Madonna fez ali foi um grande ritual. Abriu-se os portais ali, por isso que ele escolheu o Rio de Janeiro, né? Cercado por águas, para que essas entidades passassem para aqui mais fácil. E eu disse a vocês, a partir daquilo começaria a acontecer no nosso país muito mais problemas daqui para frente, porque esse portal foi aberto, né? Mas as pessoas hoje, meus irmãos, elas não aceitam isso, porque elas já têm tanta coisa para se preocupar que elas não querem se preocupar com mais uma. E aí, né, é onde mora o perigo. O povo se perde por falta de conhecimento. É isso, meus irmãos. Então, mais um acidente. Se aparecer mais algum fato novo sobre o acidente em si, eu venho aqui comentar para vocês, mas eu acho que vai seguir o padrão de sempre. Nenhuma empresa vai ser responsabilizada. Quem é sempre responsabilizado são os pilotos, afinal de contas já faleceram mesmo, então coloca a culpa em quem morreu, fica muito mais fácil, né? Lamenta aí pelas famílias. E é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço, segue o conselho do Davi, evita fazer investimentos grandes, evita fazer coisas que te põem em risco nesse mês. Tá certo, meus irmãos? Aproveita para passar mais um tempinho em casa, ver aqueles filmes, aquelas séries que você tava com vontade. Faz isso, meu irmão. Não dá sorte pro azar, não. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!